Vamos falar agora sobre intersecção de dois gráficos de funções de primeiro grau. Como as funções de primeiro grau são retas, então a intersecção de duas retas normalmente dá um ponto, né? Se eu tenho duas retas, elas se intersectam num ponto só. E como é que eu determino esse ponto conhecendo a expressão dessa função? Peraí, temos um perigo aqui. Então, se eu tenho duas retas, perceba o seguinte, ó, eu tenho... Você vai derrubar tudo aqui, cara. Ó, eu tenho uma reta aqui, tá? Eu tenho, digamos, outra reta aqui. Como é que eu determino esse ponto? Conhecendo, digamos que essa função seja f de x igual a... Deixa eu tirar esse gato daqui. Essa função seria f de x igual a x mais 2, por exemplo, tá? E essa função seria f de x igual a menos x mais 4, tá? Como é que eu determino esse ponto? Eu tracei essas retas, deu isso aqui, tá? Não preciso nem traçar as retas para descobrir esse ponto. Na verdade, a ideia é calcular algebricamente, sem fazer o desenho, tá? Então, como é que eu sei qual é esse ponto? Lembrando que um ponto, como nós estamos no plano, um ponto precisa ter dois números, né? O primeiro número são duas coordenadas. O primeiro número é o valor do x, ou abscissa, e o segundo número é o valor do y, ou ordenada. A função, veja só, o ponto A, B, que está nesta reta, ela tem que respeitar essa equação. E se ele está nesta reta, ele tem que respeitar esta equação. Eu fui infeliz a escolha. Chama de x, x0 e y0, vai. A B confunde, tá? Então, ela tem que respeitar esta e tem que respeitar esta, tá? Esse ponto, tá? Então, respeitar significa o quê? Que meu y0 tem que ser igual a x0 mais 2, tá? E que meu y0, por causa desta aqui, ele tem que ser igual a menos x0 mais 4. Onde meu y0 é o mesmo nas duas equações, porque eu estou procurando exatamente esse ponto. Ou falando de outra maneira, a altura, ó, isso aqui representa a altura, tá? Quando que a altura nessa reta coincide com a altura nessa reta? Quando que meu y equivale? Exatamente quando eu tenho x0 mais 2 igual a menos x0 mais 4. Então, para saber quem é esse ponto, basta montar este sistema de duas equações e resolvê-lo. Bem simples de resolver esse sistema, né? Bem simples. Como é que a gente resolve? Bom, tem o método da subtração, da adição, da substituição. Vocês usam o método que vocês quiserem, tá? Como aqui eu tenho x0 e menos x0, tá fácil de fazer a adição, né? Porque um vai cancelar o outro. Então vai ficar somando dos dois lados, fica 2y0, resolvendo esse sistema, tá? Estou resolvendo esse sistema. E soltou aqui. 2y0 igual a x0 menos x0, tá? Vou escrever mais 2 mais 4. Ou seja, 2y0 igual a, isso aqui cai fora, fica 6. Logo, y0 igual a 3. Se o y0 igual a 3, já achei o y0. Agora, para achar o x0, eu volto na primeira equação, ou na segunda, tanto faz, né? Eu vou voltar aqui, então eu vou ter que y0 igual a 3, vai ficar 3, voltando na primeira equação, que é essa aqui. 3 igual a x0 mais 2. Logo, x0 igual a 3 menos 2, que dá 1. Pronto, portanto, a resposta é... Quem é esse ponto? Resposta. Esse ponto vai ser o ponto A de coordenadas 1, primeiro o x, e 3, tá? Então, dessa maneira, nós conseguimos determinar que esse ponto tem coordenadas 1 e 3. Essa é a resposta do exercício. É bem simples, tá? Então, é sempre possível de achar o ponto da intersecção das duas retas. Isso se elas tiverem intersecção. Existem casos, tá, em que as duas retas não têm intersecção. Vou apagar aqui e vou mudar só um pouquinho o exercício. Eu vou tirar esse menos daqui, ó.
E vamos tentar resolver esse novo exercício agora, tá? Eu tenho... Agora que eu vi, gente, desculpa. No exercício anterior, eu chamei as duas funções de f. Esse é um erro, né? Não se pode usar a mesma letra para duas funções diferentes no mesmo exercício, tá? Desculpem, gente. Corrigindo aqui, então, essa aqui seria a g de x, tá? Peço desculpa pelo erro, tá? Voltando então, continuando aqui, eu tenho a minha f e a minha g, só que a g agora não é mais menos x mais 4, é x mais 4. Olha que curioso, eu não preciso nem desenhar o gráfico, tá? Depois a gente vai desenhar o gráfico para ver o que que dá. Mas o que que eu vou ter aqui? Que eu vou ter que ter y0 tem que ser igual a x0 mais 2, e y0 tem que ser igual a x0 mais 4, tá? Eu tenho que resolver esse sistema agora. Esse é o novo sistema, eu quero achar onde que essas duas retas, né? Porque o gráfico dessas funções são retas. Onde que essas duas retas se interceptam, tá? Como é que eu vou resolver isso? Bom, se eu usar... Aqui é mais fácil... na verdade, o que a gente pode fazer é o seguinte, tá? Como é que a gente vai resolver isso aqui? Vamos usar o método da subtração, tá? Porque da adição não vai adiantar nada, porque não vai cortar nada, né? Mas se eu usar o método da subtração, vai ficar y0 menos y0 igual a x0 menos x0 mais 2 menos 4, né? Ou seja, y0 menos 0 dá 0, 0 vai ficar igual a 0 mais 2 menos 4, 0 igual a menos 2. O que é um absurdo, né? Impossível. Então essa aqui não tem solução. Significa que não existe ponto de interseção. Então quando que duas retas não tem ponto de intersecção? Quando? Quando elas são paralelas. Vamos fazer o gráfico para ver se confere. Vamos fazer x mais 2, vamos fazer primeiro a f, depois a g, tá? Vamos lá, 0 dá 2, 1 dá 3, 2 dá 4. Vamos plotar esse primeiro, rapidinho, tá? 0 dá 2, tá? X, y. 1 dá 3, 0 dá 2, né? 1 dá 3 e 2 dá 4 aqui. Então, essa aqui é a minha F. Agora vamos fazer a G. A G é essa aqui, ó. X e Y. 0 dá 4, 1 dá 5, 2 dá 6. Tá? Na verdade eu só precisaria de 2 pontos, porque eu sei que é uma reta, né? Mas vou fazendo 3 aqui. No 0 dá 4. Então fica aqui, né? No 1 dá 5. Fica aqui. E no 2 dá 6. Aqui. Então essa é a reta da G. Percebam que a F e a G são de fato paralelas, portanto não tem intersecção essas duas retas, tá? Então a nossa geometria, né, nosso desenho bateu com aquilo que a gente imaginava pelas contas algébricas que a gente fez, tá? Tem uma outra situação mais fácil do que essas que eu falei, que é quando uma das retas é uma função, em vez de ser uma função de primeiro grau, é uma função constante. Vamos fazer então mais um exercício, tá? Tá, então só concluindo o exercício anterior, qual que seria a resposta? Conjunto vazio, né? Não existe intersecção, tá? Agora vamos pegar outro exercício, se f de x igual a 2x mais 3 e g de x é uma constante, igual a 4, por exemplo, tá? Qual que seria a intersecção? Então eu teria que fazer mesma coisa, tá? y0 igual a 2x0 mais 3 e y0 igual a 4. Não tem x0, não tem problema. Essa aqui é a função. Temos que resolver esse sistema. Esse sistema é bem mais fácil de resolver, né? Porque já é conhecido o y0. y0 é 4. Então só substituir aqui em cima. Fica 4 igual a 2x0 mais 3. Logo 2x0 igual a 1. Logo x0 igual a meio. Pronto. Portanto a resposta vai ser o meio, o ponto meio e 4. Mesma coisa, só que fica mais fácil, tá? Como ficaria o gráfico dessas duas funções? Vamos fazer o gráfico dessas duas funções, rapidinho, tá? Vou apagar esse aqui. E vamos fazer os dois gráficos aqui. São duas retas, tá? A primeira é x, y. 0 dá 3. 1 dá
2 mais 3, 5. 2 dá 7. E essa aqui é tudo 4, né? Depois a gente faz, peraí. Então fica, vamos lá. No 0 dá 3. 1, 2, 3. No 1 dá 5 aqui. E no 2 dá 7 aqui. Ou seja, seria este gráfico azul aqui. Ok? A outra é mais simples, né? No 0 dá 4. XY aqui de novo, né? XY. Esse aqui, 0 dá 4, 1 dá 4, 2 dá 4, 3 dá 4, e assim por diante, tá? Tudo 4. Então, ficaria 4, vou fazer em outra cor. No 0 dá 4, no 1 dá 4, no 2 dá 4, no 3 dá 4, tá? E assim por diante. Seria essa a G, e a outra é a minha F, ok? Então, só desenhei graficamente para vocês terem uma ideia. E a resposta dá de fato meio e 4, né? Esse ponto aqui é meio e esse ponto é 4. Ok? A altura desse ponto. Muito bem, isso sobre a intersecção de funções.